Quanto vale o seu dinheiro? Estamos de volta com o Comando da Esperança, FM 102,5 aqui em Uberlândia, AM 550 em Montes Claros. Hora certa para você, 10 horas 22 minutos. Você já teve que lidar com o inventário? Quando o ente querido falece e deixa bens, é preciso fazer um inventário. Porém, como calcular os gastos, hein, gente? Para explicar melhor como é feito o cálculo do inventário e tirar dúvidas da nossa audiência sobre esse assunto, a gente conversa agora com Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal de Uberlândia. Bom dia, professor Felipe, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer receber o senhor aqui na nossa programação, viu? Bom dia, eu que agradeço mais uma vez o convite, é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre finanças. Tá certo, professor Felipe. Como calcular o custo, então, de um inventário? Bem, o custo de um inventário, ele depende muito de uma série de fatores, né? Então, por exemplo, é importante lembrar que quando falece um ente querido nosso, né? Principalmente, por exemplo, quando falece um pai ou uma mãe, e deixa uma herança para os seus filhos, primeiro a gente tem um imposto sobre a herança, né? Que tem que pagar, né? Enfim, faz parte da transmissão da riqueza para os herdeiros. E isso vai variar de estado para estado. Mas, por exemplo, em Minas Gerais, o imposto, em média, está aí em 5%. Por que em média? Porque além desse imposto sobre a herança, um processo de inventário, ele tem uma série de outros custos, né? Como, por exemplo, os honorários dos advogados, né? Despesas com cartório, custas processuais. Se você tem, digamos assim, os herdeiros que vão brigar pela herança, você tem um custo maior porque você tem que fazer uma série de documentações, às vezes critérios de avaliação, enfim, envolve muita gente para se fazer um inventário bem feito e dentro da lei. Então o custo ele pode variar. A média aí que a gente ouve muitos advogados falarem é que assim, desde o imposto de 5% até mais ou menos aí uns 20% do patrimônio que foi herdado. Então, se alguém herda 100 mil reais, vamos botar aí que pode gastar até 20 mil com o custo de inventário. Isso vai depender do estado que a pessoa está, isso vai depender se a família chegou a um acordo de maneira, digamos assim, mais pacífica e menos litigiosa, e vai depender também dos seus custos de advogado. Então, por exemplo, herdeiros que são advogados ou tem algum advogado na família, com certeza os custos de um inventário vão ser menores do que seria se uma família não tiver esse inventário. Então, depende muito, mas sendo assim pessimista, pode aí colocar até 20% de custo para se realizar um inventário. Tá certo. Professor Felipe, o Eduardo Pires, ele é morador do bairro Morumbi aqui em Uberlândia, e ele pergunta o seguinte: é possível comprar um bem que está em inventário? Veja, essa pergunta do Eduardo ela é boa, né? Porque, Eduardo, envolve não apenas a questão de a gente comprar um bem em inventário, ele tem dois problemas. Tem um problema econômico, financeiro, e tem um problema jurídico. Então, assim, juridicamente, é um perigo você comprar uma casa, né? um carro ou um imóvel que ainda está dentro de um inventário não finalizado. E não é só o problema jurídico, porque se você comprar, você pode correr o risco, inclusive, de perder o seu dinheiro. Então, há sempre muitos relatos, né? Se a gente for puxar aqui, todo mundo vai ter na sua família ou pessoas que conhecem o caso de alguém que comprou uma casa que estava no inventário, às vezes a pessoa não sabia, às vezes o vendedor ou os herdeiros venderam de má fé, e você corre o risco de perder o dinheiro. Então, há dois riscos. Há o risco jurídico e há o risco financeiro de você comprar, não poder ficar com a casa porque ela está em inventário e inclusive a própria justiça pode solicitar a devolução do imóvel, e você pode inclusive perder o dinheiro, porque se você paga, muitas vezes a pessoa que recebe vai usar o dinheiro para outra coisa e aí, enfim, corre o risco
da pessoa não ter mais o dinheiro, e aí é um outro processo que você vai ter que fazer. Então o ideal é não comprar um imóvel ou um bem, pode ser um carro também, uma moto, que esteja dentro de um inventário, de um processo de inventário que não está finalizado. Agora, claro, quando ele está finalizado, o juiz já bateu o martelo, já está decidido com que herdeiro o imóvel vai ficar, como que o imóvel vai ser dividido, qual é o valor justo do imóvel, por exemplo, aí sim você pode realizar a sua compra. Tá certo, professor Felipe. Olha, muito obrigada por sua participação, esclarecendo a nossa audiência aqui no Quanto Vale o Seu Dinheiro. Até a próxima, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pelo convite e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada mais uma vez. Nós conversamos com Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais. Lembre-se, amigo ouvinte, sobre essas orientações que nos foram compartilhadas aqui pelo professor Felipe sempre, viu? E fazer o inventário pode não ser barato, mas é necessário, principalmente se for vender ou comprar um bem. E se você tem alguma dúvida, quer sugerir um tema aqui para a nossa entrevista, é só enviar para a nossa produção pelo nosso WhatsApp 34 99 935 2894. Quanto vale o seu dinheiro?